Para ser simples, nós achávamos. Pegue um pouco de cromossomo, os cortes, os coloque lá e uau! O ser humano perfeito. Eu ainda não tenho certeza do que deu errado. Talvez um erro de cálculo, ou talvez algo além do nosso controle. Quem vai saber? Nós, alguns colegas meus, que são psicólogos, e eu, estávamos intrigados com as emoções humanas. Raiva, desespero, euforia. Seria possível bloquear a mente em apenas uma emoção? Bloquear a mente em um estado de completa euforia, de modo que nenhuma tristeza ou raiva ofuscassem o seu pensamento? Teoricamente sim. Não vou descrever os procedimentos de nossas experiências com você, tanto porque não quero que você os repita, e também tenho medo que você enlouqueça se eu as contar. As coisas terríveis que fizemos. Nós éramos ambiciosos, jovens, nada poderia nos deter, ninguém poderia nos dizer que estávamos errados. Tudo que vou dizer é que nós pegamos algumas células troncos e alimentamos elas em fetos. O experimento foi chamado de The Angel Man Project, ou Projeto do Homem Anjo. E o objetivo era criar um ser que sentia apenas felicidade, mas algo deu errado. Terrivelmente errado. Metade das cobaias morreram inesperadamente, sem aviso prévio ou sem uma causa justa. A metade restante, em sua maioria, nasceram horrivelmente distorcidas. 3 nasceram bem. Perfeito, nós pensávamos. Um ser humano com a capacidade mental superior a qualquer outro, devido ao seu estado sempre eufórico. Eles eram perfeitamente normais, até os 18 meses de idade. Foi quando apareceram os primeiros sintomas: falta de equilíbrio, dificuldade para dormir e comer, baixa capacidade de respostas. Todos nós no fundo estávamos em pânico, é claro, mas por fora permanecemos calmos e continuamos com o projeto. Deveríamos ter parado ali. Deveríamos ter pego as cobaias, sacrificá-las e, então, as queimar e fechar o laboratório. Mas nós continuamos. As coisas só pioraram. Os movimentos deles se tornaram cada vez mais esporádicos, e eles ainda não poderiam preferir palavras, embora pudessem rir. E faziam isso muitas vezes, muito frequentemente. Não um riso feliz, mas quieto, quase como um sorriso nervoso e constante. Não importava quanta dor era infligida sobre a cobaia, ela simplesmente te encarava e ria, como se estivesse zombando de você, chamando de fútil suas tentativas de a prejudicar. Esperávamos que as cobaias tivessem uma capacidade extra de aprendizagem, mas ao contrário ocorreu. O desenvolvimento mental delas era severamente atrasado. Elas não conseguiam prestar atenção em algo por mais de alguns minutos antes de cair em mais um ataque de riso. Nós continuamos, esperando que esses sintomas fossem sumir conforme as crianças ficassem mais velhas. Nós demos um nome para os sintomas: Síndrome da marionete feliz. Por quê? Os movimentos irracionais das crianças faziam parecer que elas eram fantoches em cordas. 5 anos no projeto e percebemos que não havia esperança. Nós não aguentávamos mais o risco incessante dessas crianças, como se elas soubessem algo que nós não sabemos. Olhar para uma criança e vê-la se contorcer esporadicamente e rir demais é uma coisa assombrosa. 2 dos meus colegas já tinham saído, porque não aguentavam mais. Eu nunca mais ouvi falar deles. Depois disso, eles provavelmente estão mortos. As crianças não tinham falado por 5 anos, apenas riram. Sua risada condenada. Nós entramos para dar o café da manhã e eles olharam para nós com seus olhos enormes, contraindo-se, rindo e sem dizer nada. Nós deixamos a refeição na frente deles e saímos. A comida está com toxinas que vão os matar em silêncio e sem sofrimento.
Era uma coisa dolorosa a se fazer, mas tinha de ser feito. Contudo, não era tão fácil. Um dos meus colegas colocou uma bandeja de comida na frente de um dos garotos. O riso parou. O menino olhou para o meu amigo. Seus olhos de repente ficaram escuros. Foi quando a risada, aquela maldita risada, parou. Eles continuaram a olhar para ele e contorcendo por um tempo. Meu amigo estava em choque e não se moveu. Meus colegas e eu estávamos com canetas e blocos de notas, pronto para escrever. De repente, meu amigo caiu de joelhos, segurando a cabeça e gritando furiosamente. Ele parecia estar sentindo muita dor. Meus colegas e eu estávamos tão surpresos com isso que podíamos fazer nada, além de sentar e assistir. Meu amigo caiu no chão gritando palavrões, e ele se bateu violentamente algumas vezes. E depois ficou quieto. Eu segurei o impulso de vomitar, com mais sucesso do que algum dos meus colegas. Alguma coisa sobre isso não era normal. Uma presença negra que parecia uma torre sobre nós. Nós, imediatamente, selamos a entrada. O menino parou, olhou para a porta e riu. Ele caiu no chão, se contorcendo e rolando de rir loucamente. Os outros dois fizeram o mesmo. Depois de alguns minutos, o ajuste parou e eles se levantaram, ainda se debatendo, ainda rindo. As luzes se apagaram. Eu ouvi batidas, vidro quebrando, gritos. A coisa mais terrível de todas foram os sussurros assombrosos, juntamente com um riso silencioso. Quando as luzes voltaram, as cobaias tinham desaparecido. 2 de meus colegas estavam inconscientes ao meu lado. Seus corpos estavam torcidos em ângulos estranhos e com sangue escorrendo de suas bocas. No início, eles pareciam estar mortos. Eles não mostravam sinais vitais. Mas eu me inclinei um pouco e então podia os ouvir rindo, ainda que levemente. Fui examinar meu amigo sem pulso, sem respiração, mas ele continuou rindo bem baixo. Embora as cobaias tenham sumido, eu ainda sentia como se algo estivesse me observando. Algo que estava apenas na borda da minha visão. Mas eu nunca seria capaz de ver. Eu e um colega restante fechamos tudo imediatamente. Antes de sair, destruímos nossa pesquisa e bloqueamos o laboratório. Eu perdi a comunicação com os meus colegas. Presumo que eles já estão mortos. Eu ainda sinto que estou sendo vigiado. Ainda ouço o riso, o sussurro nos meus sonhos e às vezes quando estou acordado. Quando isso acontece, eu corro. Eu me levanto e saio de qualquer lugar que eu esteja. Não sou capaz de ficar no mesmo lugar por mais de alguns dias por causa disso. Isso se espalhou. Outras crianças foram vistas semelhantes. Eu não tenho nenhuma ideia como isso se espalhou. E não era para ser algo que se espalha. Alguém em algum lugar fez algo sobre a disjunção do cromossomo 15 e que manteve as pessoas felizes e no escuro. Por agora, a doença foi chamada de Angelman Syndrome. Síndrome de Angelman. Até agora, os surgimentos não foram perigosos, mas sei que os originais ainda se escondem em algum lugar. Eu sei que eles estão vindo atrás de mim. Sei que eles vão me encontrar. Aceito isso. É o que eu recebo por tentar mexer com a natureza. Deixo aqui esta carta como aviso. Eles estão indo atrás de você. Eles estão indo atrás de todos nós. Se alguma vez você ouvir sussurros, risos à beira de seu ouvido, corra. Se alguma vez você se sentir como se algo estivesse na borda de sua visão e você não consegue enxergar, corra. Além disso, vou lhes avisar. Primeiro, não mexa com o que não é seu. Segundo, mesmo os anjos podem ser demônios disfarçados. Terceiro, não venha até mim. Sou tão bom quanto morto.
O manuscrito seguinte foi encontrado em um laboratório abandonado e escondido no fundo de uma floresta no Alasca. O laboratório constituía em uma sala de observação e uma sala de contenção. A sala de contenção foi bloqueada e o laboratório inteiro parecia ter pegado fogo. Em um ponto, vestígios de sangue foram encontrados após o quarto de contração ser violado e uma janela foi quebrada. A natureza exata deste laboratório é ainda desconhecida.